Então o outro não é um saco de pancada para você ser agressivo com ele. Né? Às vezes eu me vejo, por exemplo, mais calado do que devia depois de uma situação de briga, por exemplo. Brigar não quer dizer que você vai atacar o outro, quer dizer que você vai atacar o problema. Se existe igualdade dentro do relacionamento, é natural que em algum momento as suas vontades vão colidir uma com a outra. A gente tem que desconfiar se a gente não está brigando. Porque aí a outra pessoa já sabe que meio que exagerou um pouco. Quando nós fomos criar esse canal, a gente colocou o nome de A Felicidade a Dois. E só nisso já dá um problemão pra gente, no sentido de que algumas pessoas acreditam que a gente vende aquela ideia de felicidade ilusória, de um casal perfeito, que nunca briga, que nunca discute por nada. Isso a gente vai ter que desconstruir com o passar do tempo. Você que nos acompanha aqui toda semana, todo vídeo, você sabe que a felicidade a dois significa a felicidade possível. E é uma felicidade construída no meio das discordâncias, né? Sim, e o relacionamento a dois são duas cabeças pensando ali, são duas criações. Então, com certeza vai ter desavenças. Se você já teve um relacionamento um pouco mais longo, após 3 meses, né? Porque 3 meses ainda é aquela fase da paixão. A gente não vê os defeitos do outro, até os defeitos que são defeitos, a gente acha bonitinho. E se você já passou dessa fase, você sabe que vai ter desavenças mesmo. A gente tem um atrito ali no relacionamento, né? Sim, a gente tem que desconfiar se a gente não está brigando. Não no sentido de que, olha, se a gente viver um momento de paz, a gente não pode. Se você está num relacionamento de mais de 3, 4, 5, 6 meses e nunca teve uma discussão por nada, é muito provável que o seu relacionamento seja de fachada, seja de mentira. Ou raso, Uma né? das partes está se anulando no processo. Porque nós somos seres humanos diferentes, nós temos opiniões diferentes, vontades diferentes, embora a gente concorde com um monte de coisas, mas vai ter os seus momentos de atrito. Se existe igualdade dentro do relacionamento, é natural que em algum momento as suas vontades vão colidir uma com a outra. E aí a importância de saber brigar, de saber conversar quando essas divergências aparecem. Então a primeira coisa que a gente quer dizer é isso, tá? Não se iluda. Relacionamento feliz é igual a um relacionamento que convive com algumas brigas, convive com algumas discussões. Se a gente pregasse algo diferente, nós estaríamos indo contra tudo que a gente vive. A gente discute, a gente conversa, a gente alinha. Sim. Às vezes a gente está chateado um com o outro, às vezes alguma coisa do que o outro falou caiu de uma forma ruim em nós. A grande questão é como vamos administrar esses atritos. Como é que a gente vai lidar com essas questões que são meio que uma rua aparentemente sem saída e que os dois vão ter que encontrar uma saída. Porque se o objetivo é crescer com essa situação de diferença, então os dois precisam se unir e encontrar um caminho juntos para continuar a caminhada apesar das divergências. Sim, e brigar não quer dizer que você vai atacar o outro, quer dizer que você vai atacar o problema. Às vezes a tomada de decisão, eu quero tomar uma certa decisão e ele quer uma certa decisão, então a gente vai tentar achar um meio termo, ou alguém aí vai ter que abrir mão da sua vontade. A gente tem que saber brigar e saber escolher as nossas batalhas também, né? Que tem coisa que não vale a pena brigar e bater a cabeça. A segunda coisa importante aí que vale dentro disso que o meu amor falou não é uma questão de não brigar, mas de como brigar. Vai ter que ter conversas difíceis? Beleza, mas como eu vou fazer essa conversa difícil? Qual é o modo que eu vou falar? Com que intensidade? Com que tom? Meu amor acabou de falar, por exemplo, de não atacar a pessoa, atacar o problema. Vamos dar um exemplo prático que eu não gosto de ficar apenas na teoria, né? Daí vocês estão com um problema financeiro, beleza. E sempre tem dentro da relação uma pessoa que gasta um pouco mais, uma pessoa que gasta um pouco menos, uma que segura um pouco mais o dinheiro no bolso e a outra que é um pouco mais liberal nessa parte. O problema está na pessoa liberal? Não. O problema está em os dois chegarem a um acordo do que é
prioridade para o momento. Então, o problema é o financeiro, é a falta de recurso, seja a necessidade de adquirir novas fontes de renda ou de diminuir os gastos que a gente tem. E na hora de diminuir os gastos, obviamente que tem coisas que é mais importante para o outro, e às vezes essas coisas mais importantes para o outro nem sempre são mais importantes para você. Sim. Então, de repente, você fala assim, olha, cortar o cabelo todo mês e fazer a barba lá no barbeiro é uma prioridade para mim. Beleza, dá para abrir mão disso? Não sei. De repente dá para adiar um pouco mais, ao invés de cortar o cabelo todo mês, dá para cortar o cabelo a cada 1 mês e meio. Ao invés de fazer a barba no barbeiro, né, economiza ali R$30 e faz a barba em casa mesmo, né? Não vai ficar perfeito, mas por causa da circunstância da dificuldade financeira, a gente vai abrindo algumas exceções e você vai se moldando. Então não necessariamente quer dizer que você vai parar de fazer aquilo que você gosta, mas dadas as circunstâncias, os dois precisam cooperar para chegar em um consenso ali e os dois trabalharem para solucionar o problema. Agora, se a gente começar a conversa sobre o problema financeiro, já atacando o outro, primeiro, o outro vai se fechar para você, ele vai ficar completamente na defensiva. Segundo, ainda que o que você fale seja bom, tenha uma ideia boa no meio disso tudo, o outro não vai estar disposto a ouvir, porque você já começou a conversa com arrogância, dizendo que o culpado é ele, que você está certo o tempo todo e o outro que é errado. Então, o jeito de conversar é o que vai determinar se essa conversa vai promover algum tipo de crescimento ou não, né? É o tom da conversa. A gente tem até uma brincadeira aí entre nossos amigos e a gente, né? Quando a gente não gosta do tom da conversa, a gente fala, ó, muda o tom, a gente já fala assim, porque aí a outra pessoa já sabe que meio que exagerou um pouco. E essa brincadeira meio que quebra um pouco essa coisa de seriedade, ataque, né? Então, ó, muda o tom. Aí a pessoa pensa, fala, olha, então eu vou ter que falar de uma outra maneira, a mesma coisa, mas de uma outra maneira. Sim. E às vezes, ao invés de ficar adjetivando o outro, falando que o outro é isso ou aquilo, tenta falar um pouco dos seus sentimentos. Olha, diante dessa situação, eu me sinto assim. Porque quando você fala dos seus sentimentos, você está convidando o outro a ser empático com você, a entender os bastidores. Você ficar apenas na reatividade, porque você está chateado, você age com violência, porque você está magoado, você se dá o direito de ferir o outro, isso não constrói nada em momento algum. Às vezes a gente vê, por exemplo, casais que ficam se ofendendo, se humilhando, se utilizam da situação para atacar o outro. Parece que são inimigos dentro de casa. Se não vai para as vias de fato. As vias de fato, né? Então isso é muito perigoso, porque vai aumentando o grau. Primeiro é um xingamento, depois joga uma panela, um soco na parede, quando vê já tem um soco na cara e vai fazer BO. Então tomem bastante cuidado com isso, porque quando se perde o respeito, você perde tudo. Eu vou dar um exemplo. Você não gostou de uma certa atitude do seu colega de trabalho. Como você vai conversar com ele? Você já vai apontando o erro, apontando na cara dele, ou você fala, olha, não gostei de tal atitude e tal. Então a gente tem que pensar muito bem, porque muitas pessoas elas dão muito bem com os de fora. E aí quando você vai conversar com o seu companheiro ou com a sua companheira, né, parece que a gente tem a liberdade de falar o que pensa, o que quer, na hora que quer, o que deseja. Então o outro não é um saco de pancada para você ser agressivo com ele. Você também tem que medir as palavras para falar com essa pessoa. Sim, tem gente até que se orgulha. Eu falo mesmo, tudo que vem à cabeça, eu falo mesmo na cara. Na verdade, você só está escancarando a sua falta de maturidade, porque inteligência emocional significa você medir minimamente as consequências da sua palavra. Mesmo que você esteja na razão, você vai precisar conversar com o outro de uma maneira que o outro demonstre as razões dele
por ter praticado ou realizado tal coisa. E como o objetivo é construir, não adianta você ficar atacando o outro. Não adianta, porque isso vai fazer o outro se fechar para você. E uma outra coisa que também é absolutamente destrutiva dos relacionamentos é quando você fica trazendo o passado à tona. Igual, você tem um problema lá no passado que aconteceu e aí esse problema agora tem ou não alguma relação com aquele outro do passado, e daí você traz o passado para frente tudo de novo e você taca na cara do outro. Esse negócio de desenterrar o passado também vai fazer o outro não confiar em você. Porque se toda conversa difícil que acontece não se resolve nunca, ou seja, ela é sempre uma nova arma para ser usada como ataque no futuro, imagine um relacionamento de 5, 10, 20, 30 anos, imagine quantas armas vão se acumulando no processo. Então, você conversou com o outro, perdoou, pediu perdão, tratou a questão, deixa aquilo para o passado, porque a vida vai se encarregar de trazer novos temas, novas dificuldades, e você e o outro, né, precisam encarar cada situação como únicas, né? Como situações pontuais que precisam ser tratadas no presente. Então sejam objetivos. Não tente trazer vários problemas na mesa para você falar com o seu companheiro para resolver vários problemas de uma vez. Não, seja objetivo. O que tá dando errado aí? O porquê que vocês estão brigando? Então você vai resolver esse problema em si. E um problema vai gerar 10. Então sejam objetivos, resolvam um problema de cada vez. Agora, uma última dica que vale a pena dar: ter essas conversas difíceis e ter uma situação não resolvida por muito tempo. Sabe aquela coisa? Tem uma frase na Bíblia que eu gosto bastante, que é: não se põe o sol sobre a sua ira. Significando dizer o seguinte: resolva o problema da sua ira o mais rápido que você puder. A ira é uma coisa assim, que quanto mais ela está dentro de você latente, mais ela te mata, mais ela te magoa, mais ela te ressente, mais ela cria obstáculos entre você e a pessoa com quem você está falando ou com quem você está resolvendo o problema. Então, não estou falando para você ser precipitado, você ser rápido demais, porque problemas que são resolvidos rápido demais me parece muito mais uma fuga do que uma solução de fato. Às vezes você precisa de tempo para pensar, às vezes vocês precisam ter uma conversa sobre um determinado problema durante a semana toda, só que não fiquem estendendo muito aquilo de maneira mal resolvida, tá bom? Isso para evitar um desgaste maior. E outra coisa importante dentro desse processo: no final dessa conversa difícil, desse problema que vocês precisam resolver, o que precisa prevalecer? Não importa, vamos dizer assim, o assunto que é o problema que vocês precisam resolver. No final das contas, tem que prevalecer o abraço, a conexão de vocês, o desejo de um pelo outro. Porque se nós estamos atacando o problema e não a pessoa, então nós estamos enfrentando juntos aquele problema. Não fique com esse negócio de: olha, você vai dormir na sala, eu vou dormir no quarto. Sabe essa coisa, você vai lavar sua roupa, se vira, sabe? Ou com o gelo, igual o meu amor falou, de ficar... Se você, por exemplo, depois de uma discussão, precisar de um tempo para pensar, comunique o outro. Fala: eu estou pensando sobre algumas questões, não é gelo, não é nada, eu só estou mais introspectivo, só estou mais pensativo. Não é rejeição, não é que eu estou querendo de alguma forma ganhar alguma coisa de você com o meu silêncio. Deixe claro mesmo o que está acontecendo aí, para o outro tirar todas essas neuras da cabeça, né? E vocês poderem realmente compreender o outro. Com o passar do tempo, vocês vão entender o tempo do seu parceiro para se recuperar de determinadas situações. Você vai compreender com o tempo se o seu parceiro ele é mais objetivo e rápido para determinadas discussões ou não. Mas todos nós estamos num processo de construção, né? Às vezes eu me vejo, por exemplo, mais calado do que devia depois de uma situação de briga, por exemplo. Às vezes eu não me comunico tão bem assim com ela, no sentido de dizer: eu só estou pensativo, tá tudo
tudo bem entre nós. É apenas uma questão de que eu preciso organizar os meus pensamentos. Às vezes eu falho na falta de comunicação. Então isso que eu estou falando aqui para vocês é uma coisa que nós estamos melhorando e aperfeiçoando e crescendo no nosso relacionamento também. Porque afinal de contas, nós não estamos aqui como o casal mais perfeito da face da Terra. Nós estamos num processo de aprendizado e estamos compartilhando aquilo que a gente enxerga no nosso dia a dia, né? Pensando que talvez isso seja útil para você também. E quando vocês finalizarem uma conversa, uma discussão, uma briga, sejam humildes e peçam desculpa um para o outro, peça perdão, reconheça os seus erros. Olha, eu não deveria ter falado de tal forma com você. Me desculpe, me perdoe. Na próxima eu vou tentar não ser dessa maneira, né? Não vou falar desse jeito, porque reconhecer o nosso erro é uma atitude muito nobre. E o outro também vai reconhecer em você que você é uma pessoa que está aprendendo também com a vida. Você está evoluindo. Então faça isso, porque aí eu sei que vocês dois vão se conectar ainda mais. Sim. Para finalizar, eu estou lendo um livro chamado A Equação do Casamento, né? Estou lendo aqui no meu Kindle, inclusive ele está aqui, ó. Dentro desse livro, eu cheguei numa parte onde ele fala sobre comunicação destrutiva, que é justamente isso que nós estamos falando, sobre a capacidade também de se arrepender, de pedir perdão e assim por diante. E eu quero enviar para você uma lista de 20 e-mails com 20 comunicações destrutivas que você pode substituir por comunicação construtiva. Eu estou chamando essa série de e-mails de construir ou destruir. 20 dias para mudar, para transformar o tom da sua comunicação. Então, se você quer receber, é gratuito, tá bom? E no final, inclusive, eu vou disponibilizar um PDF com todas as reflexões para você. É só você tocar no primeiro link que está aqui na descrição e você vai poder se inscrever gratuitamente para receber esses e-mails lá na sua caixa de entrada, tá bom? E se você é novo no canal, se inscreva. Tem muito conteúdo de valor aí para você. E ative o sininho para receber as notificações e receber vídeos novos do nosso canal. Sim, nós estamos adorando interagir com vocês nos comentários. No último vídeo foi bem legal, teve bastante participação. Deixa aqui o seu comentário se você já feriu alguém com as suas palavras, se vocês juntos têm muita dificuldade em discutir o relacionamento de vocês nos aspectos dos problemas que se apresentam na convivência do cotidiano. Vai ser uma alegria para a gente poder participar de alguma forma da vida de vocês. E vocês já sabem, o maior ambiente que nós temos de solução para os relacionamentos é a comunidade Amor em Construção. É um ambiente completo que tem reflexões em vídeo, grupo de WhatsApp, chamada de vídeo a cada 15 dias com a gente, tem sorteio de livros. Então, se você quer participar da comunidade Amor em Construção, o link também está aqui na descrição, tá bom? Um beijo para você, melhoras aí na comunicação aí dentro do seu relacionamento e vem com a gente que nós vamos aprender muita coisa juntos ainda.